Para que a daily serve, então? Bom, então, assim, para que serve, né? Basicamente para você inspecionar o progresso do trabalho do time em direção à sprint, a meta da sprint, tá? O que é a tal da meta da sprint, Denison? Quando a gente faz um planejamento da sprint, imagina que, talvez seja até melhor eu explicar um pouquinho mais como funciona o Scrum, né? Para quem é totalmente leigo no assunto. Como funciona o Scrum? Você tem uma lista de tudo que tem para ser feito, que é o que a gente chama de backlog no Scrum, tá? Esse backlog, ele é priorizado, então você tem, por ordem de importância, você diz o que é mais importante, no sentido de o que entrega mais valor para o seu cliente final, isso é o que é mais importante, e o que é menos importante, a gente coloca embaixo no backlog. Então ele fica ordenado por ordem de prioridade, tá? O que é mais importante em cima, o que é menos importante embaixo. E aí a gente planeja pequenos ciclos de trabalho para executar toda essa lista de coisas a fazer. E por que a gente trabalha em pequenos ciclos? Porque a gente não começa a executar tudo, tá? Então imagina que você tem uma lista de 100 coisas para fazer. A sua equipe, né? Tem 100 coisas para fazer lá na sua lista. Você não sai começando as 100 coisas, porque você vai começar um monte de coisa e não vai terminar nada. No Scrum, o que a gente faz? A gente pega essa lista, prioriza ela, ordena pelo que é mais importante, o que é menos importante. Pega aquelas top mais importantes, aquelas mais prioritárias, aquilo que mais entrega valor para o seu cliente final, e planeja, dentre aquelas mais importantes, o que dá para fazer num ciclo de trabalho de 1 até 4 semanas, tá? Que é o que a gente chama de sprints. Vamos supor que o seu time quer trabalhar de 2 em 2 semanas. Então, dentre essas coisas mais importantes, ou melhor, dentre toda essa lista de coisas a fazer, olhando para aquilo que é mais importante, o que dá para fazer nas próximas 2 semanas? A gente planeja isso, tá? E quando a gente planeja isso, a gente está planejando o que vai ser executado na sprint, certo? E aí tem um ponto importante que uma vez que você fecha esse planejamento da sprint, ou planejamento do próximo ciclo de trabalho, você dar uma meta para isso daí. A gente está trabalhando para entregar o que no final desse ciclo? Qual que é a meta, a grande meta dessa entrega desse ciclo de trabalho? Escreve essa meta, tá? E aí, para que serve essa meta da sprint? Justamente para ser usado no momento das dailies, dessas reuniões diárias, para o time poder olhar para a meta da sprint e dar um norte para as pessoas, né? Estou trabalhando nisso, já fiz isso em direção à meta da sprint, ou eu estou com dificuldade tal nessa atividade, talvez eu não vá conseguir atingir a meta da sprint se continuar com esse problema. É para dar um norte para o time, tá? Todos os dias o time pode revisitar essa meta para saber o que está acontecendo. E aí a daily acaba sendo uma reunião justamente para isso, né? Para você verificar, é uma verificação diária se o trabalho que você está fazendo está indo em direção para onde deveria, né? Que é a meta da sprint. E aí é uma oportunidade de inspeção, de adaptação e de dar transparência para tudo, que são os 3 pilares do Scrum, né? Inspeção, adaptação e transparência. Inspecionar o trabalho que está sendo feito, para ver se está de acordo ou não. Adaptação, porque se tiver alguma coisa que não está legal, a gente adapta. Todos os dias tem essa oportunidade de fazer essa adaptação. E transparência, porque todo mundo fica sabendo o que todo mundo está fazendo, todo mundo sabe das dificuldades de cada um, todo mundo pode ajudar o outro. E aí, ou seja, a daily, ela é o coração pulsante, é o pulso, né? É aquele pulso do coração do Scrum. Se a gente fizesse uma analogia ao corpo humano, né? O corpo humano está pulsando o tempo inteiro. Todo dia. Se parar de pulsar, para de funcionar. A daily é isso aí. É a pulsação do projeto com o Scrum. E você falou uma coisa muito importante aí, Denison, que até quero alinhar com outra coisa aqui, que é sobre as pessoas se ajudarem, sobre as pessoas olharem ali o que o outro precisa, o que consegue ajudar. E, Denis, até a gente estava conversando aqui um pouquinho antes, né? Tem gente que acaba usando a daily aí com outros focos, com outros intuitos, de jeitos errados, até tinha colocado aqui na nossa pauta para a gente falar sobre as fake dailies, que são aquelas dailies que estão com foco completamente desajustado. Falei, Denis, o que você vê acontecendo por aí? Tem muita coisa. Eu mesmo já cometi um monte de erro em daily Scrum e atire a primeira pedra quem nunca o fez. Mas assim, galera, tem gente que vai lá para falar pro chefe como é que tá. Tem gente que vai lá para julgar o amiguinho, né? Tem várias paradas aí. Então, acho que o primeiro fake daily que tem, né? Ou daily errada, né? Ou sei lá como é que é o nome que a gente pode dar para isso, é a tal do status report, né? Eu acho que esse é o mais comum, é o que mais tem acontecido. E é justamente o que motivou o Jeff e a galera ali da comunidade do Scrum, né? A tirar as 3 perguntinhas, né? Até uma das coisas que motivou eles a tirarem as 3 perguntinhas do Scrum, que tinha lá o que eu fiz ontem, o que eu vou fazer hoje, se tem algum impedimento, é porque eles começaram a perceber, e a gente, né, eu, o Denis, a gente já tinha percebido isso acontecendo há muito tempo
no mercado de trabalho, a daily ter virado uma reunião de status report do time para quem quer que seja, né? Ou para o Scrum Master, ou para o gestor, ou para alguém que compareça ali na daily. E eu já vi isso acontecendo muito, assim, tá o Scrum Master na daily, e aí o time começa a responder para ele, tendo que, assim, não foi desenhado para ser assim, a daily, né? É uma reunião do time para o time. É para as pessoas uma comentarem com a outra que pé que tá, o que está acontecendo. Não é uma reunião de status report para o Scrum Master, ou status report para o gerente de projetos, ou status report para o PO. Não é para chegar na dele e falar, ó, fulano, eu fiz isso. E pior, né? Eu já vi também casos de muitos, inclusive, né? A coisa mais comum que tinha de você pegar o Scrum Master fazendo isso, né? Chegando na galera e falar, e aí, conta aí agora, o que você fez ontem? E o que você fez? E por que você não fez? Como assim não fez? Aí fica aí cobrando. Acaba o Scrum. Aí beleza, acabou aquela Matou. pessoa. Aí vai para a próxima pessoa. E você? O que você fez ontem? E o que você está fazendo hoje? Tá fazendo nada? Como assim, né? Pô, não é, né? Não é para acontecer isso. E aí era uma percepção que eu tinha, né? Quando eu colocava Scrum em equipes, eu tinha essa percepção que muitas vezes acabava, se você deixar rolar, acabava acontecendo isso. E aí eu percebi que não era só uma percepção minha, eu e o Denis, a gente já até comentou sobre isso também algumas vezes, né, que a gente já tinha percebido isso acontecendo, e eu percebi e aí eu descobri que o criador do Scrum também, né, ele viu que no mundo inteiro isso estava acontecendo. E aí, para tentar resolver isso, eles tiraram as 3 perguntinhas da daily, justamente para poder passar uma mensagem para o público de que, cara, não, calma, a daily não é para ser uma reunião de status report, é para ser uma reunião do time para o time, de alinhamento, e aquelas 3 perguntas era só uma sugestão para as pessoas poderem seguir, né? Não quer dizer que tinha que ter as 3 perguntas. Não, rolava uma robotização, né, Denison? Exatamente. Assim, tinha um script ali, né? Todo mundo no planeta seguia a Daily Scrum com as 3 perguntinhas, tal, até que chegou lá em novembro de 2020, os criadores do Scrum falaram assim, olha, não tem mais esse negócio porque a gente quer que realmente funcione. Então acreditem aí na dele. E todo mundo falou no dia seguinte, falou, mano, como é que faz isso? E agora? Muita gente tá até hoje tentando aprender como é que faz, mas de novo, não é o lance de você ir lá falar pro sargento como é que tá as coisas do exército. Você está indo lá para falar que está andando, você está sincronizando o que aconteceu no dia anterior e a dificuldade que você está tendo agora, e você está vendo o seu colega. E a gente até falou alguma coisa do amiguinho aqui, né? A dele não é para julgar o amiguinho, pra você ficar, você se comprometeu com essa tarefa, mas não fez, que eu tô ligado, né? Era para você ter entregue hoje. Não esqueçam dos valores do Scrum, amiguinhos. Importante, né? Parem de julgar o coleguinha que não cumpriu a tarefa dele, não moveu o post-it no Kanban. É muito feio isso. Agora, é muito legal quando você pode colaborar. E quando você é o Scrum Master, né, você é o líder do time, e você percebe ali que, putz, as coisas estão indo bem, os caras estão procurando toda hora por causa desse impedimento, você pode agir preventivamente. Então a dele é legal. É claro que se você fizer sempre a mesma coisa, a mesma conversa, os caras vão encher o saco da dele. Mais para frente aqui a gente vai falar um pouquinho sobre algumas dicas. Mas a dele, a primeira coisa que você tem que ver é valor nela. Ela dura só 15 minutinhos. Aqui na Mindmaster a gente é meio doido, vocês já sabem, vocês que seguem a gente já praticou tudo quanto é coisa. E tem dia que a gente tá tão enrolado aqui que a gente já chega e manda dele pelo WhatsApp. E funciona. É claro que não dá para fazer isso todo dia. A gente perde coisas como contato, como trocar ideias e uma comunicação mais franca e aberta, né? Mas de vez em quando o bicho tá pegando, nós fazemos assim mesmo. O que a gente não faz é deixar de fazer, que acho que é o mais importante, né, Denis? Exatamente, cara. Se você gostou desse vídeo, eu quero te fazer um convite para você se inscrever no nosso canal, ativa o sininho para receber as próximas notificações sempre que sair vídeo novo, porque aqui a gente ensina muito sobre gestão ágil, tá? Então se você quer aprender a organizar melhor seu trabalho, a organizar melhor sua equipe, fazer uma melhor gestão como um todo, e quem sabe se tornar uma referência em gestão, segue os nossos conteúdos que você vai aprender muito aqui. É só se inscrever no canal que a gente vai estar sempre produzindo novos vídeos para você. Um abraço e seja ágil!